Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Iniciamos mais um programa, O Espírito da Letra. Aquele que está estudando a obra de André Luiz, espírito que trouxe tantas informações contando como era a vida no plano espiritual através do médium Francisco Cândido Xavier. O livro que estamos tratando é Os Mensageiros. Este livro já nos ensinou muitas coisas e no capítulo de hoje nós vamos aprender outras coisas muito interessantes. Na semana passada nós vimos as instruções de Alfredo falando sobre o problema na Terra, a guerra, a transferência de espíritos do plano físico e do plano espiritual para lugares onde não houvesse tantas lutas, tanto ódio. Porque se não houvesse esse traslado das entidades que haviam morrido e que tinham ódio no coração lá no campo europeu, nós estamos na Segunda Guerra, né? Lembre-se disso. Haveria uma epidemia muito devastadora diante dos encarnados, porque a psicosfera densa desenvolveria nos corpos físicos que estariam se alimentando dessa densidade nociva, degenerada, fragilidades físicas que redundariam em mortes ainda maiores. Então, o mundo espiritual faz essa transferência e é muito interessante a informação do capítulo 18. Hoje vamos para o capítulo 19. O capítulo 19 vai falar sobre o sopro. O que é esse negócio de sopro, André? Sopro? Esse negócio tem alguma coisa a ver? Tem. O sopro é uma das formas muito interessantes de transfusão de energias. Pegue o capítulo 19 do livro, pegue o seu livro, abra lá e nós vamos fazer a leitura juntos. André Luiz está dizendo que depois de interessantes considerações relativamente à situação dos círculos carnais, Aniceto voltou a examinar nossas necessidades de serviço. Muito amável, Alfredo ponderou. Em virtude da tormenta iminente, poderiam ficar conosco algumas horas. E amanhã de manhã vocês seguiriam. E com profunda surpresa, eu o ouvi afirmar: poderão utilizar o meu carro até a zona em que se torne possível. Fornecerei condutor adestrado e ganharão muito tempo com a medida. Carro, motorista. André Luiz está se surpreendendo a cada dia. Carro, motorista, puxa vida, eu não sabia que aqui tinha essas mordomias. Quem está falando sou eu, não é o André Luiz, não. Mas eu imagino o André Luiz pensando nessas coisas, surpreendido com isto. Vamos continuar vendo. Não podia caber em meu espanto. Embora conhecendo as operações dos samaritanos em nosso lar, que empregavam grandes veículos de tração animal em trabalhos de salvamento nas regiões inferiores, e considerando as dificuldades tão imensas que nós defrontáramos na caminhada longa que havíamos feito rumo ao posto de socorro, não supunha possível semelhante condução naquele instituto de auxílio. Mais tarde eu soube que os sistemas de transporte nas zonas mais próximas da crosta são muito mais numerosos do que se poderia imaginar, em bases transcendentes do eletromagnetismo. Nosso orientador, que parecia meditar com profundidade na situação, observou preocupado. Mas sabe o que acontece, Alfredo? Temos serviços urgentes nos círculos carnais. Vicente e André precisam iniciar um aprendizado ativo. Alfredo sorriu bondoso e afirmou: bom, quanto a isso, Aniceto, não necessitaremos de maiores cuidados. Existem sempre afazeres em toda parte. Onde houver espírito de cooperação da criatura, existe igualmente o serviço de Deus. Nossos amigos, o Vicente e o André, poderiam colaborar conosco ainda hoje nas atividades de assistência. Nos acompanhariam, por exemplo, nos trabalhos da prece, nos quais há sempre muita coisa a fazer e muita lição a aprender. Então, o Aniceto achou interessante e disse: poxa,
Essa sugestão é excelente. A oração, individual ou coletiva, é sempre vasto reservatório de ensinos edificantes. Aliás, disse a Ismália, com carinho, não devemos demorar, estamos quase na hora. Nesse momento, como se fora chamado de súbito à lembrança de um compromisso muito grave de trabalho, o Alfredo falou, dirigindo-se à esposa, à companheira Ismália. É preciso prevenir Olívia e Madalena das providências que se fazem imperiosas para a noite. Necessitaremos a colaboração de mais alguns técnicos do sopro. Temos alguns irmãos em estado grave, tomados de impressões físicas mais fortes. Aí o André de novo ouviu aquele negócio. Carro, motorista, agora técnico do sopro. Que negócio é esse que eu nunca ouvi falar de sopro? Estranho. Técnicos de sopro? Perguntei assombrado, antes que Ismália pudesse fazer qualquer observação referente aos serviços. Sim, meu amigo, respondeu Alfredo. O sopro curador, mesmo na terra, é sublime privilégio do homem. No entanto, quando estamos encarnados, puxa vida, demoramos-nos muitíssimo a tomar posse dos grandes tesouros que nos pertencem. De maneira comum, vivemos pela terra perdendo tempo com a fantasia, acreditando que em futilidades ou alimentando desconfianças. Quem pudesse compreender entre as formas terrestres toda a extensão deste assunto, poderia criar no mundo os mais eficientes processos soproterápicos. Processos terapêuticos usando o sopro. Tratamento de saúde, tratamentos vibratórios utilizando o sopro. É possível? É possível. Os espíritos estão explicando. Aí o André pergunta, mas esse patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Na verdade foi o Vicente que perguntou isso. Qualquer um pode fazer o soprinho? Pode fazer esse negócio? Boa pergunta, não é? Eu tenho certeza que você está pensando, será que eu também posso dar umas sopradinhas? Você vai ver a resposta no próximo bloco. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Hoje o capítulo 19, falando sobre o sopro. Vimos no primeiro bloco que o André Luiz fica surpreso quando ele ouve falar sobre o sopro magnético, sopro terapêutico. E então o Vicente faz uma pergunta, mas esse negócio, o sopro, pode ser aplicado por qualquer pessoa? Semelhante patrimônio está à disposição de qualquer espírito encarnado? Foi a pergunta de Vicente, que também estava surpreso tanto quanto eu, diz o André. E o Alfredo pensou alguns instantes e respondeu com atenção. Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo pode ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que em qualquer tempo, em qualquer situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do sopro não se formaram de imediato. Exercitaram-se longamente, adquiriram experiências a preço muito alto. Em tudo existe uma ciência de começar. São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram. Ganham remuneração de vulto e gozam de enorme acatamento. Mas para isso precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções.
compreendendo o interesse que suas palavras despertavam, Alfredo continuou depois de uma pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro seja eficiente o suficiente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, vai ser possível transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar o espanto, Alfredo considerou: ora, isso não é novidade. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes, por vezes, o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como o sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, quando fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições neste particular. Tanto assim, que chefiando este posto, tenho incentivado com as possibilidades ao meu alcance a formação de novos cooperadores neste sentido, oferecendo compensações aos que se decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que eu ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, eu lhe transmiti minha enorme surpresa e ele me respondeu em tom confidencial: esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, referindo-se aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida? Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, é necessário reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Por certo, você passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grandes institutos especializados nesse sentido, onde nobres colegas se dedicam a essa modalidade de cooperação. No plano da terra, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Esperava que Aniceto prosseguisse, mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro, mas Alfredo se aproximou de nós, trabalhando, e exclamou: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência, de oração. Vamos? E o nosso instrutor respondeu: nós vamos segui-lo com muito prazer, disse o Aniceto sorrindo. Era necessário interromper a lição sobre o sopro, atendendo a deveres diferentes. Viu que interessante? Esse capítulo ensina coisas tão ricas que muitas vezes você que frequenta a casa espírita não ouve de ninguém, não entende, não compreende por que ninguém fala disto, quando de verdade
o ensinamento a respeito do sopro permitirá que haja uma transformação dupla. Primeiro, a transformação daquele que, entendendo que pode ser uma ferramenta do bem, se dedique a espalhar a vibração, o magnetismo através do sopro. Porque é preciso ser melhor para que a qualidade magnética também se potencialize. E em segundo lugar, o benefício para aquele que recebe. O sopro curativo, o sopro calmante, o sopro tonificante possui capacidades profundas na reformulação dos tecidos, no alívio das dores. Tá vendo? E isto é doutrina espírita. Daí então, no próximo bloco, nós analisaremos melhor aqueles requisitos para que o sopro de verdade seja eficiente como deve ser, partindo daquele que eventualmente esteja na condição de alguém que atue nessa direção. Então, fique conosco. No próximo bloco, nós voltamos. Já já. Estamos voltando com o estudo do livro Os Mensageiros, o capítulo 19, falando sobre o sopro. O sopro curativo, nós vimos já ao lermos o capítulo que ele possui muitas vantagens, possui benefícios bastante intensos. Mas, como o próprio Alfredo explicou, para que ele seja tão rico na utilização, é preciso que aqueles que a ele se dediquem também se transformem. Então nós vamos recordar neste último bloco quais foram as recomendações que o mundo espiritual nos apresenta a fim de que entendamos que não se trata de mais um modismo. Eu vou fazer, vou soprar, e com isso os espíritos têm que curar. Não, eu sou bom porque eu sou médium de sopro. Não são essas as recomendações. O texto é muito claro. Vamos a ele. Quando o André Luiz pergunta a Alfredo dessa coisa diferente que eu nunca tinha ouvido, o Alfredo explica. Aliás, é Vicente que pergunta se as pessoas poderiam também, qualquer pessoa podia fazer. Aí o Alfredo fala, olha, nos círculos carnais, para que o sopro se afirme de maneira suficiente e eficaz, é preciso que o homem tenha, primeiro, o estômago sadio. O que significa estômago sadio? O homem não pode transformar o seu estômago numa lata de lixo, não pode fazer do seu estômago um alambique, não pode usar o seu estômago como um cemitério desses piores na ingestão de todo tipo de coisas que não prestam. O estômago tem que ser sadio. Ele deve comer normalmente, deve ter as suas atividades naturais como ser humano, mas deve abster-se das coisas que são nocivas. Então o estômago sadio é aquele que se mantém limpo, que se mantém equilibrado, que não é agredido pela gula, não é agredido pela ingestão de coisas inadequadas, que não recebe no seu conteúdo todo tipo de substâncias tóxicas que acabam com o equilíbrio. Essa é a primeira recomendação, o estômago sadio. Depois, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal. Vejam só que interessante, Jesus fala da boca. Em algumas passagens do Evangelho, Jesus diz que a boca fala daquilo de que está cheio o coração. Por isso que a pessoa que vai se dedicar ao trabalho magnético do sopro tem que estar equilibrada na maneira de falar, no assunto que vai tecer. A boca esteja habituada a falar o bem,
não pode ser fofoqueira, não pode ser inferior, não pode ser aquela que xinga, não pode ser a pessoa que fala mentiras, que usa do verbo como uma faca que destrói. Deve a boca abster-se do mal, da crítica mordaz, da ironia, daquelas atitudes verbais que são degenerativas. Então, a boca fala do que está cheio o coração. A boca precisa estar disciplinada a falar apenas o bem. E o pensamento, a mente, o pensamento, o espírito, a mente reta, interessada em ajudar. São então três coisas: o estômago sadio, a boca limpa, limpa não apenas por ter escovado o dente, passado fio dental, mas limpa do mal, e a mente reta, interessada em ajudar. Estas são as condições. E é uma disciplina espiritual, é uma disciplina pessoal. Você precisa limpar-se. Não é possível que nós usemos o mesmo cano para passar a água potável e depois passar o esgoto. Você acreditaria num encanamento que ora sai água potável, que você pode beber, e logo depois sai o esgoto? Como você vai tomar a água depois que passou o esgoto? Não dá. Por isso, nas nossas casas, os canos são diferentes. Cano de água limpa e de água suja. E por que que em nós a gente às vezes usa o mesmo cano? Para essas duas coisas. A gente fala coisas sublimes, a gente ora, como a água potável que sai pelo nosso conduto do verbo, e logo depois nós xingamos, nós maldizemos, nós blasfemamos, nós falamos coisas picantes, coisas ruins, coisas baixas, pelo mesmo cano. Já pensou nisso? Não, isso não é adequado. Para os que vão trabalhar com o magnetismo do sopro, isso torna inútil esse esforço. E o pensamento, a mente tem que estar reta, a mente tem que focar o desejo de fazer o bem, o desejo de ajudar, sem nenhum outro interesse. Sem nenhum interesse pessoal, emocional, amoroso, sexual, de ganhos materiais, de promoção de si mesmo, de sucesso. Nada disso deve entorpecer o pensamento. E então, disciplinando o espírito, como diz o texto, obedecendo a esses requisitos, nós vamos ter o sopro que acalma, o sopro que revigora, o sopro que estimula, o sopro que cura. E isto é um fato. Através dele, na terra, nós poderemos transmitir a saúde, o conforto e a vida. E você pode ser alguém que aprofunde-se nisto, para que, através do bem que você faça, outras pessoas se sintam felizes. Sem nenhuma destas máculas, você se tornará melhor, pela disciplina, pelo trabalho, pelo empenho. Viu quanta coisa interessante? Que bom este capítulo 19 falar sobre o sopro, coisa que a gente não sabia, que a maioria não sabe e que eu espero que você possa ajudar outras pessoas a descobrir também. Leia de novo o capítulo 19. Nós estaremos esperando você no próximo programa, no capítulo 20, e tenho certeza que os mensageiros está nos enriquecendo para que nossa vida se transforme em uma carta viva. Lembram do começo? Uma carta viva de Jesus ao mundo. Obrigado por você estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Envie-nos e-mails, faça seus comentários, suas sugestões e saiba que nós fazemos o melhor que podemos, desejando que você também tenha contato com essa mensagem de amor que é a obra dos Espíritos, especificamente de André Luiz. O Espírito da Letra te abraça e espera você no próximo programa. Muita paz.